Bom, agora que a gente já fez algumas melhorias aí no nosso relatório, eu vou fazer mais uma que vai deixar a nossa análise ainda mais poderosa. Olha que legal. Igual eu comentei, aqui a gente está fazendo todas as nossas análises por faturamento, né? Mas se eu quiser fazer as mesmas análises aqui por lucro, então eu quero ver o lucro por produto, quero ver o lucro por segmento, o lucro por mês. Eu ainda não consigo ver isso. O que eu posso fazer é, por exemplo, quando eu clico em um visual, eu quero saber o lucro por produto. Eu posso clicar aqui no produto Passeu, ele vai me mostrar o lucro. Eu quero saber o lucro do Passeu aqui, mas é no mês de junho de 2014. Aí eu preciso apertar no Ctrl, né, para fazer esses dois filtros. Sim, funciona, a gente consegue ver, mas tem uma forma aqui que eu vou fazer que a gente vai conseguir variar essa análise de uma forma mais tranquila. Então, quando eu quiser ver o lucro, eu vou fazer toda a minha análise pelo lucro. Quando eu quiser ver as unidades vendidas, vou fazer toda a minha análise por unidades vendidas, tá? Olha que interessante. Existe uma funcionalidade aqui no Power BI que está aqui, ó, na aba Modelagem, Novo Parâmetro. E aqui eu posso colocar um parâmetro de intervalo numérico, que aí eu posso, inclusive, digitar. Às vezes eu quero, por exemplo, se quero fazer uma média dos últimos 3 meses. Aí eu posso deixar dinâmico de forma que eu digite aqui, por exemplo, agora eu quero ver a média dos últimos 6 meses. Agora a média dos últimos 12. Eu posso fazer isso, tá? Mas no nosso caso aqui, eu vou utilizar um parâmetro que chama parâmetro de campos. Olha que interessante esse parâmetro, ó. Eu vou clicar nele. Vou nomear ele aqui para... Vou colocar assim, ó, filtro da análise. E eu vou criar um filtro aqui agora para eu poder variar qual análise que eu quero ver. Então, igual eu falei, tá tudo como faturamento. Mas eu vou criar um filtro para eu poder ver por faturamento, por lucro, por unidades vendidas e por ticket médio. Como que eu faço isso? Ó? É só eu vir aqui nas minhas medidas... Vou clicar aqui em medidas e eu vou selecionar as medidas que eu vou utilizar nesse visual. Então, no caso aqui, eu vou fazer por faturamento, por lucro, por unidades vendidas e por ticket médio. Então, tudo que eu selecionei aqui nos campos, ele vai me mostrar aqui, e eu posso inclusive ordenar aqui do jeito que eu quero, né? Se eu quero que o ticket médio esteja primeiro, ou se eu quero que o lucro venha depois. Posso fazer isso aqui diretamente aqui também, tá bom? Vou deixar desse jeito, que eu quero essa ordem aqui. E eu vou deixar marcado, ó, adicionar uma segmentação a esta página, que é onde eu vou selecionar qual que é a análise que eu quero fazer, tá bom? Então eu vou criar, ó. Cliquei em criar. Beleza, ó. Criou para mim uma segmentação. Olha que interessante. Aqui eu já consigo, por exemplo, fazer uma seleção aqui, mas por enquanto ainda não vai mudar nada. Por enquanto não muda nada. Por quê? Olha, quando eu criei essa segmentação aqui, percebe que ele criou para mim, ó, esse item, filtro da análise. Vou abrir aqui a setinha, ó, e ele criou para mim esse filtro, ó, tá vendo? Então, vou clicar aqui, só para que você possa ver. Ele já faz pré-definido para a gente uma fórmula aqui no DAX da criação desse filtro para a gente, tá? Então, é muito interessante o seguinte, ó. Ele me fala, a sintaxe aqui dessa fórmula, né, vamos dizer assim, ele fala, ó, o faturamento é o nome da medida faturamento, vírgula, 0. O que é esse 0? É a ordem que isso vai aparecer para a gente na segmentação, tá? Então, ele fez isso para todos, para o faturamento, para o lucro, para a unidade vendida, e ele ordenou para a gente do jeito que eu ordenei lá quando eu estava criando. Então, por exemplo, o faturamento está na posição 0, vai ser a primeira a aparecer, o lucro vai ser na posição 1, unidade vendida na 2, e assim por diante. Então, está nessa ordem. Eu posso, inclusive, mudar essa ordem aqui. Onde está 0 aqui, eu coloco 1. Onde está 1, eu vou colocar o 0, por exemplo. Então, ele muda aqui para mim a ordem, aqui embaixo, ó,
tá? Mesma coisa, vou desfazer, né? Vou colocar aqui como 1 e aqui como 0, e ele vai modificar essa ordem aqui novamente, do jeito que eu estou selecionando ali em cima. Então, vou dar Enter. Beleza. Agora, como que eu faço para essa segmentação aqui filtrar o meu relatório? Olha que interessante. Vou fazer um por um aqui por enquanto. Ó. O faturamento por produto, olha só, vou clicar nesse visual. O que está aqui, ó, quando eu criei o meu visual, quando eu criei aqui essa visualização de barras empilhadas, né, um gráfico de barras empilhadas, eu passei para ele no eixo Y o produto, né, então o nome do produto, Paseo, VTT, tudo mais, e o eixo X aqui, que vai ser os valores, eu passei faturamento. Então, realmente, aqui ele vai mostrar para mim só faturamento. Mas se eu pegar isso aqui, ó, e colocar no eixo X, onde está faturamento, eu vou colocar esse parâmetro que eu criei, vou colocar aqui, ó. Vou apagar o faturamento, tá? A princípio não muda nada, é o mesmo valor que estava antes. Mas conforme por exemplo, quando eu clicar aqui em lucro, ele vai substituir a análise de faturamento pela análise com a medida lucro. Olha que legal. Então, ali está faturamento, agora está fazendo a análise do lucro, aqui das unidades vendidas e aqui do ticket médio. Muito legal, né? Isso é muito interessante. Que aí eu consigo, assim, já de cara, bater o olho e falar assim, eu quero saber quanto que foi o lucro por produto. Você clica aqui, já te mostra. Unidades vendidas por produto, mesma coisa, tá? Isso que é uma análise muito poderosa, é muito poderosa mesmo, porque evita, inclusive, igual eu falei, talvez em outro momento a gente teria que criar várias páginas, por exemplo. Nesse caso, a gente não vai precisar criar várias páginas. A gente, com as mesmas páginas que a gente já criou, a gente só muda a análise que a gente quer fazer, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros visuais, ó. Faturamento por produto. Aqui também eu vou, no segmento, vou trocar o faturamento pelo meu parâmetro. Vou colocar aqui. Vou apagar o faturamento. Então agora eu já consigo mudar esses dois visuais, ó. Olha lá. Inclusive vejo aqui que teve lucro negativo, né? Que é o que a gente até tinha visto em análises anteriores. Ó. Já começa a conseguir tirar insights aqui do meu relatório. Unidades, ticket médio. Beleza, a princípio funcionou bem. Vou fazer a mesma coisa aqui para o faturamento por ano e mês. Vou substituir o faturamento pelo filtro da análise, né? Por esse parâmetro aqui. Então, agora, ó, ele está modificando esses três visuais. Esse e esse, tá? Então, vamos lá, ó. Ticket médio, lucro, faturamento. Pô, legal. Muito legal. Esse aqui, especificamente, eu não vou mudar porque ele está fazendo uma comparação direta do faturamento com o faturamento do último ano, né? A gente pode até fazer um teste, ó, colocar aqui o nosso parâmetro. Vou colocar aqui. Vou tirar o faturamento, por exemplo. Vamos ver como que ele se comporta agora. O lucro, a unidade vendida e o ticket médio não vai trazer insights para a gente, porque é uma comparação direta de faturamentos, né? Então, eu vou deixar somente o faturamento aqui mesmo. Aí eu vou voltar aqui com minha medida de faturamento para esse visual, tá bom? Nesse caso, eu não vou usar o parâmetro. Então, beleza. Ó. Aqui está funcionando. Tá bem legal. Você vê que o próprio título também já está dinâmico, né? Então, quando é faturamento, o título fica como faturamento e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Beleza, eu criei essa segmentação, tá funcionando legal, mas vou deixar ela mais organizada aqui no meu visual, né? Eu poderia, por exemplo, colocar ela aqui do lado, né? Poderia colocar em outro lugar aqui no nosso relatório. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui em cima, ó, nesse espaço que eu deixei pré-definido. Por quê? Eu vou deixar ela num formato como se fossem botões. E isso é uma coisa bem legal, que fica bem intuitivo, né, da pessoa clicar e aparecer isso para ela, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui a minha segmentação. Vou vir aqui em formatar o visual.
Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou tirar o cabeçalho, que eu não preciso deixar esse filtro aqui, né? Filtro de análise, filtro da análise. Então eu vou desabilitar ele, beleza. Aqui na configuração da segmentação, vou clicar aqui, ele tá assim, ó, estilo vertical. Estilo vertical porque tá assim, um embaixo do outro, né? Eu posso mudar isso, por exemplo, colocar como suspenso. Então ele vai ficar desse jeito, aí eu não preciso deixar ele todo aberto daquele jeito, né? É só eu vir aqui, selecionar, clicar e fechar de novo, né, essa janelinha. Também funciona. Mas eu vou utilizar esse estilo aqui por bloco, ó. Por bloco é bem legal. Isso. Que aí ele, igual eu falei, ele vai ficar como se fossem botões, né? Bem interessante isso aqui. Peraí, aí. Eu acho bem interessante isso aqui, que aí eu consigo posicionar ele aqui em cima, ó. Eu vou só dar mais um ajuste nele, eu vou ajustar o tamanho aqui. Vou fazer uma coisa, eu vou tirar também aqui em geral, efeitos. Eu vou tirar a tela de fundo, né? Vou ajustar o tamanho dele aqui em cima. Beleza. Acho que tá um pouquinho fininho demais, né? Vou aumentar um pouquinho assim. Aí. Beleza. E vou ajustar aqui no tamanho mesmo, para ficar bem justinho. Aqui, pronto. Agora é ajuste, né? Vou colocar aqui um pouquinho menor. Beleza, acho que funcionou bem. Acabou que quando eu estava arrastando, eu atrapalhei esse visual aqui, né? Aí vamos dar só uma ajustada aqui. Beleza, eu vou conferir aqui, ó, se ele está no mesmo alinhamento dos outros visuais. No vertical tá 235, 235 e aqui também 235. Beleza. Então olha que legal, eu já consigo bater o olho aqui no meu relatório e alterar, ó, como se fosse um botão mesmo, e alterar a minha análise, né? Então olha que legal. Poxa, já demos uma cara bem legal aqui para o nosso visual, né? Então, uma coisa que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Percebe que na página aqui do mapa tem também esse mesmo espaço, que eu vou usar a mesma segmentação, tá? Então, igual eu tinha feito, por exemplo, com esses indicadores aqui em cima, o que eu vou fazer agora? Como eu já posicionei, como eu já ajustei o tamanho e tudo, eu vou copiar e colar também. Vou clicar nele aqui, ó. Copiar. E aqui eu vou colar. Aí ele te dá uma opção, ó. Você pode sincronizar ou não sincronizar. Se eu sincronizar, tudo que eu fizer na outra página também vai alterar essa e vice-versa, né? Nesse caso aqui, acho que vai interferir pouco, mas eu vou deixar como não sincronizar. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em lucro, vamos aqui, ó, na outra página. Na outra página não muda, tá bom? Então é só uma questão mesmo prática aí. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa visualização de mapa aqui, que é uma visualização também muito legal, tá? A gente consegue ver aí os nossos indicadores por local e mostrando no mapa uma diferença de tamanho entre eles, né? Então, quem faturou mais vai estar com um tamanho maior e por aí vai, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai finalizar essa parte e depois vamos finalizar a nossa dica de ferramenta. Então, até a próxima aula.